Beleza pura? Olha que projetinho gostoso de fazer. Vai rodar 100% no fluido do motor sintético, 100% sintético, tá? Não será semi, será 100% sintético. Esse projeto aqui é um projeto que realmente dá gosto de se fazer. Não repara a bagunça não, que eu tô no meio da cirurgia, por assim dizer. Essa motocicleta aqui é de um cliente muito antigo, muito antigo. Às vezes não traz qualquer projeto devido à distância. É da cidade de Ubarana, tá? Ele trouxe um projeto da esposa dele, da motocicleta, a gente fez, executou, ficou bacana, tá? É uma Titanzinha 99, onde colocamos o motor da 2000 com partida, cadastrou o Detran, nota fiscal, tudo bonitinho, show de bola. E aí a moto dele já estava com o motor um pouco fraco, ele trouxe pra gente, foi feito no padrão original, tá? Padrão originalzinho, não teve aumento de potência. Substituiu dentro do cofre do motor as peças móveis que normalmente vai, rolamento de câmbio, a caixa de câmbio completa, precisou substituir, estava muito gasta. Devido a ser um projeto maior, mais ambicioso, ele falou, não, já troca, não quero incomodação. Substituímos. Tá? Eu dei uma bobeada devido à dinâmica da oficina. Eu fiz, já tinha a parte de cima, esqueci já tinha as carcaças centrais para ele, e depois era só mandar fazer a pintura das tampas, e eu acabei na correria. Quando eu fui perceber, eu já tinha fechado o motor, e depois de fechado eu já não gosto de entrar com esse artifício de jateamento, porque pode contaminar o cofre do motor. A caixa de filtro de ar dele estava toda solta, porque ela está quebrada. Eu precisei fazer uma intervenção aqui para ela ficar no lugar, ficou firme. Porque o padrão meu de serviço, quando faço o motor, eu removo a caixa, eu tiro ela fora, faz uma limpeza interna, uma higienização, para que não sugue pó para dentro, né? Se você observar, eu já comecei a fazer a lacração, né? O lacre químico do motor. Obviamente, o motor, para se liberar com um escapamento desse, dependendo do condutor, fica complicado. No termo de garantia lá, já uma das cláusulas é que escapamento esportivo, que a pessoa perde a garantia. Tá? Mas isso, ele sabe tocar a moto, ele sabe disso, então ele vai na maciota até afinar esse motor. Depois que o motor assentar todas as peças, não vou dizer que o amaciamento, né, que se dizia antigamente, mas metal não amacia, né? Ele vai se ajustar, perder as quinas, as rusgosidades que tem de retífico, essas coisas, então ele vai se ajustar. Depois que ele ajustar, ficar mais livre, vai ficar top. Bateria Moura, não precisa falar, 100%. Parte elétrica, nós fizemos também a adaptação, tá? Abrimos a carcaça, fez a adaptação, colocou o punho, tá funcionando legal. Tem mais alguns pontos que a gente ainda vai fazer nela, que vai trocar a capa do banco, a gente vai resolver isso daqui, detalhezinho pequeno, né? Mas a gente vai fazer para que ele não tenha incomodação. Ele roda em média 40 km por dia, né? Então quer ter a motinha no estilo. Vai gastar um pouco? Sim. Dentro do que ele imaginou, ele vai gastar um pouco, diferentemente de se reconstruir um motor normal, né? É diferente. Aqui não foi só reconstrução de motor. Além de reconstruir, a gente entrou com o motor de partida, né? Furação de carcaça, todo o sistema elétrico modificado para receber essa partida. Ficou muito top o projeto. Ela está toda suja, obviamente. A gente lava lá no final, ainda vou andar com ela, fazer todos os testes primeiro, para quando eu ligar para ele vir buscar, ele vir na certeza que está pronto. Eu tirei as motos aqui do fundo, estava me incomodando muito, não tinha como a gente ficar andando aqui, então eu precisei tirar, pedi para os meninos tirar ontem, porque eu gosto mais de espaço. Eu não gosto nada que me impeça de ficar andando. E lá na frente está uma loucura.
Mas tá aí. Queria passar isso para vocês, ó, como é gostoso um projeto que ele sonhou. Eu quero fazer bonitinho, é uma motinha que eu não vou vender, tá? A parte de pintura, essas coisas, ele vai mexer mais para frente. Aí ele vai dar uma geralzinha nela. Mas pensa num projetinho gostoso de trabalhar. Gostoso. Colocando todos os componentes corretos, tá? Agora a gente vai colocar o filtro de ar. O filtro de ar, ele gera, às vezes até entre os próprios reparadores, algumas, como que eu vou dizer, controvérsias. Tanto o filtro de ar, como o filtro de óleo, principalmente. Qual que é a função do elemento filtrante? A filtragem. É filtrar. No outro dia, com mais tempo, eu mostrei para um cliente. Porque se escuta muito, na internet tem muito, às vezes tem uns que não tem conhecimento, mas se apega a alguma coisa que ouviu. Mas a principal função do elemento filtrante de óleo ou de ar é filtrar. Obviamente, alguns têm mais eficiência. Ele melhora desempenho, ele consegue reter mais partículas, outros menos partículas, enfim. Mas um filtro de óleo, por exemplo, uma das maiores diferenças, se não a maior diferença entre um filtro original e um filtro de segunda linha, mas de boa qualidade, obviamente, a principal, atenção aí, amigo reparador, diferença está na válvula de alívio. Por que válvula de alívio? Porque se acontecer alguma coisa que vinha contaminar a parte filtrante, automaticamente ele vai abrir a válvula e aí ela não vai fundir por falta de óleo. Os filtros paralelos, no geral, têm uma pré-carga na mola mais alta. Já fiz alguns testes e a maioria, se não todos, tem uma pré-carga assim mais dura. Ou seja, ele teria muito mais pressão para poder abrir. Então, se acontecesse o caso de uma contaminação, assim, a grosso modo, vamos supor que caísse um pouco de estopa dentro do motor, ele ia fundir antes, mas vamos supor que fosse lá no filtro e entupisse a parte que estava filtrando. Ele abriria a válvula e não ia fundir o motor devido a esse problema. O filtro paralelo já é mais difícil, ele é mais duro, mas ele filtra as partículas que vão contaminar o cofre do motor, vai ser retida nele ali, tá? Então, obviamente, tem os filtros que são os mais famosos, tem marca melhor, marca inferior, muito inferior. Hoje, você sabe, a briga do mercado, devido ao preço, a coisa está ficando cada vez mais difícil, né? É lógico, sempre que puder colocar uma melhor qualidade, mas a principal função de um filtro é filtrar. O elemento filtrante é para filtrar, tanto de ar, bem como o de combustível. Hoje, alguns modelos são úmidos, no caso do filtro de ar, né? São umedecidos, outros não. Mas a função dele é reter as partículas. E por isso que você precisa ficar atento e substituir de acordo com o manual do proprietário. Ou levar um reparador, de sua confiança, para fazer a checagem de contaminação e quilometragem que rodou esse filtro. Assim bem como algumas motocicletas que têm um freio a disco, que precisa trocar o fluido de freio. Você tem que trocar, porque ele tem um alto poder de absorção de água da atmosfera. Então ele contamina muito rápido. Depois que ele perdeu as principais propriedades dos aditivos que tem, ele contamina muito fácil. Então precisa trocar. Deu KM, 2 anos, por aí, ou dependendo da montadora, 20 mil km, tá? Você tem que substituir, tá? Tem que trocar. Então é uma dica, bem como para os condutores e também para os amigos reparadores que acompanham a gente aí no canal. A gente sabe que tem, né? Eu ouço comentários, vejo comentários. Tem uma séria dificuldade em responder esses mesmos comentários devido ao tempo, a falta de habilidade, enfim. Tanto é que vocês podem ver que eu não edito os meus vídeos. É muito raro quando eu edito, é minha sobrinha neta que me ajuda,
mas devido à escola não tá podendo me ajudar muito. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui, ó, Daniel. Amanhã a gente roda.